Olá pessoal, o vídeo de hoje é a primeira de N partes de uma série que eu quero começar a fazer aqui no canal e é um vídeo que eu já tô devendo a vocês há um certo tempo, que são os livros que marcaram a minha vida de certa forma. Eu ainda não decidi qual título eu darei a essa série, mas vai ser algo desse tipo, porque o intuito aqui é mostrar os livros que ajudaram a formar o ser humano que eu sou hoje. E eu já resolvi começar esse projeto como um projeto aberto, porque inicialmente eu até havia pensado em eleger 10 livros e fazer um vídeo fechadinho, mas eu tenho certeza que daqui a uns 3 anos eu provavelmente iria querer adicionar mais partes. Então já acho melhor começar a ideia como um projeto aberto mesmo. A primeira parte, que é o vídeo de hoje, tratará dos livros da infância e pré-adolescência. E aí no próximo a gente fala da adolescência. E no terceiro vídeo da vida adulta e as outras N partes que virão, muito provavelmente também serão sobre a vida adulta. Confesso que me senti um pouco velha fazendo essa divisão. E vamos começar, que vocês sabem que esse tipo de vídeo aqui no canal tende a ser longo. E começando com a infância, e já que a gente está falando de livros que me ajudaram a se tornar o ser humano que eu sou hoje, acho que nada mais justo do que falar de livros que me ajudaram na formação do hábito de leitura, porque eu sou uma leitora desde pequena e para isso eu queria destacar 3 livros específicos que me marcaram muito. O primeiro, bom, não é bem um livro, mas acho que é muito difícil você pegar alguém da minha geração. Eu nasci em 1996 e para isso eu queria destacar 3 livros. E o primeiro deles não é bem um livro, mas sim um gibi, e sim, Turma da Mônica. É muito difícil você pegar uma pessoa que se envolveu com a leitura desde pequena e nasceu ali mais ou menos na época que eu nasci em 1996, ou então um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque a gente tem o caso do meu irmão aqui para exemplificar, que é mais novo que eu, mas também teve a Turma da Mônica muito presente durante a sua infância. E é isso, Turma da Mônica, que é basicamente um patrimônio nacional, né? E quando eu tento lembrar das minhas primeiras lembranças em relação à leitura, não tem jeito. A Turma da Mônica é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Meus pais assinavam a Turma da Mônica para mim e para o meu irmão, então eu tenho memórias muito vívidas da gente ficar esperando o correio, porque a gente já sabia mais ou menos que dia que as revistas chegavam. A gente também sempre comprava os almanacões de férias e era sempre uma ansiedade. Enfim, tenho lembranças muito boas em relação à Turma da Mônica na infância. E eu acredito que foi uma das coisas que não só me ajudou muito a criar o hábito de leitura, porque a gente estava sempre à espera do próximo gibi, mas acho que também acelerou bastante o meu processo de alfabetização e também o do meu irmão, porque enquanto a gente não conseguia ler, eu lembro que meus pais liam pra gente e eu acho que de certa forma devia dar aquela coisinha na gente, tipo, ai meu Deus, eu quero aprender a ler logo pra poder ler as histórias sozinha e quando eu quiser, sabe? E quando eu tava fazendo a lista de livros pra esse vídeo, eu fiquei pensando no porquê que a Turma da Mônica marcou tanto a minha geração. E eu acredito que tem 2 pontos principais. E o primeiro que eu pensei foi que, bom, são histórias divertidíssimas e que se relacionam muito com o nosso universo da infância, mas principalmente acho que por ser uma história muito brasileira. Então a gente consegue se enxergar muito bem naquilo, se enxergar nos costumes, se enxergar em características dos personagens, e isso me fez pensar em uma questão que eu acredito ser muito importante, principalmente na infância, que é a questão da representatividade. E eu queria deixar isso muito claro aqui, porque eu acho que como crianças a gente está sempre procurando um espelho, um molde a seguir. Na vida adulta mesmo a gente faz isso, eu acho que é algo praticamente inato do ser humano, mas eu acho que na infância isso é especialmente importante e eu não tinha me dado conta da importância dessa coisa da representatividade até que eu li um livro sobre o qual nós conversaremos em um vídeo dessa série e também pensando nisso da Turma da Mônica, do porquê que marcou tanto a nossa geração. E já que eu tô falando nisso de geração, eu fico um pouco triste de ver que a geração de crianças atual parece não ter a Turma da Mônica no dia a dia. As crianças, infelizmente, já parecem nascer com um tablet na mão, estão cada vez mais expostas às telas. A gente está começando a ver as consequências disso, aliás, mas bom, enfim, não vou falar sobre telas aqui, mas me dá um pouco de tristeza de ver que os adultos do futuro não terão as lembranças que eu tenho em relação à Turma da Mônica. Estou falando isso só para que, caso tenha algum pai de crianças ou tio de crianças pequenas aí
aí assistindo esse vídeo, se você nunca tiver dado um gibi da Turma da Mônica ao seu sobrinho, filho, etc., pense em dar, porque, de verdade, eu sou tão grata às lembranças que eu tenho da Turma da Mônica quando pequena, meu irmão também, os meus amigos também que leram Turma da Mônica também falam muito disso, então acho que pode ser interessante aí dar um gibi ao invés de um celular ou um tablet para criança. Segundo livro que eu queria mencionar na lista, e aí, de novo, não é bem um livro. Na verdade, é um livro, só que são vários livros, porque é um box da Disney chamado Tesouros da Disney, se eu não me engano. Eu vou deixar a foto aqui do lado, mas eu até já falei desse box aqui em algum vídeo, acho que meus hábitos de leitura, como eu leio. Vou tentar lembrar em qual, e aí eu deixo o link aqui no box de informações. Mas, enfim, é basicamente uma caixinha azul da Disney que você abria e tocava uma musiquinha. E, se eu não me engano, tinham 5 clássicos da Disney nessa caixa. Acho que era Bambi, Dumbo, A Dama e o Vagabundo, Aristogatos e O Rei Leão. Acho que eram esses. E são livros também que eu tenho memória vívida da minha infância, de eu lendo, relendo. E acho que foi meu primeiro contato com histórias de cunho mais fantástico, porque Turma da Mônica, bom, em sua maioria são histórias que poderiam perfeitamente acontecer na vida real, mas o Rei Leão não, né? Então acho que tem essa coisa um pouco da fantasia, mas queria colocar mais aqui por essa questão mais afetiva e também da memória, do hábito de leitura, porque eu lembro que eu lia demais, mas esse box parece ter sido algo que marcou também um pouco da minha geração, porque nesse vídeo que eu mencionei, que eu falo sobre esse mesmo box, muitas pessoas comentaram dizendo que também tinham um box, enfim, memória afetiva total. E o último livro que eu queria mencionar pra gente fechar essa categoria de formação de hábito de leitura é a Bíblia, mais uma versão para crianças, claro. Eu vim de uma família católica, hoje em dia eu não sou católica, não tenho religião, na verdade eu sou agnóstica, mas cresci numa família católica e eu lembro vividamente da minha mãe me dando de presente uma Bíblia Júnior, Bíblia voltada para crianças, e eu fiquei tão feliz porque eu consegui achar exatamente a imagem dessa Bíblia no Google. Eu vou deixar aqui, infelizmente eu acho que não tem mais para venda, deve ter alguma versão mais recente, talvez, apesar de que eu não consegui achar, mas bom, com certeza tem outras Bíblias aí voltadas para o público infantil, mas eu amava essa Bíblia. E era, de novo, um livro que eu lia, relia, levava para tudo quanto é canto, e eu acho que pode ser um livro muito bom para crianças também, porque, bom, apesar de não ser religiosa, isso não me impede de admirar as parábolas, principalmente as mensagens contidas em muitas delas, fora que as parábolas contidas lá me marcaram muito. Mais uma baita memória afetiva, e acho que todos esses livros que eu mencionei até agora foram livros que fizeram parte da minha vida mais ou menos até uns 7 anos. Depois eu fui migrando para um outro tipo de leitura, e os 3 outros livros dos quais eu gostaria de falar aqui, eu tenho exemplares físicos. Começando com Caninos Brancos, do Jack London. Este foi o primeiro clássico que eu li, ou pelo menos que eu lembro de ter lido, e eu lembro que eu fiquei muitíssimo sensibilizada com essa história. Eu não li nessa edição aqui, tá? Eu nem sei onde é que tá a minha, era uma edição bem feinha, mas comprei recentemente pra fazer uma releitura, porque acho que tá na hora, eu devia ter uns 8 anos quando eu li isso aqui, então apenas 17 anos da primeira vez que eu li este livro, ou seja, tá na hora de reler mesmo, e acho que vai ser legal comparar as experiências, porque, como eu disse, foi o primeiro clássico que eu lembro de ter lido, e eu ainda lembro de algumas sensações que eu experimentei lendo essa história aqui. Em Caninos Brancos a gente tem narrada a história de Caninos Brancos, que é um lobo, e essa história é narrada sob o ponto de vista dele. Vai parecer meio estranho dizer isso, mas é basicamente um romance de formação do lobo. Então a gente acompanha a história dele desde antes do nascimento e ao longo da jornada de vida dele também. E a história desse lobo, meu Deus do céu, mas é uma tristeza em diversos momentos, mas ao mesmo tempo é um livro que te deixa com um pouquinho de esperança no fim. Mas o que eu lembro que me marcou muito aqui foi porque eu acho que ele trata de uma maneira muito legal e muito acessível essa questão da origem da maldade, do bem versus o mal, e acho que o que mais pegou aqui pra mim foi porque eu acho que também fala muito bem sobre
como o ambiente no qual o ser humano está inserido, então onde ele vive, com quem ele vive, o que ele come, o que ele lê, enfim, o círculo ali no qual ele está inserido pode impactar positiva ou negativamente para a formação do caráter daquele indivíduo. E acho que esse aqui é mais um dos clássicos que não são tão conhecidos por aqui como deveriam. Eu, pelo menos, não vejo tanta gente falar deste livro aqui como eu acho que ele deveria ser falado. Espero que esse sentimento permaneça comigo após fazer a releitura, e aí certamente a gente vai ter vídeo aqui no canal. Vou tentar ler ainda neste ano, mas fica aí a dica para quem quer começar a ler clássicos, não sabe muito bem por onde, ou para quem quer presentear uma criança com clássicos. Eu acho que esse aqui é um baita livro, e acho que crianças sempre tendem a se aproximar mais de histórias que são contadas por um animal ou sob o ponto de vista de um animal. Acho que também muito por causa do imaginário da Disney, talvez. Não sei, mas eu tenho essa percepção. Outro livro que me marcou bastante durante a infância, e eu tenho certeza de que muita gente que está assistindo a este vídeo deve ter lido este livro, que é o A Menina que Roubava Livros. E este livro aqui me marcou por dois motivos. Primeiro, foi um livro que eu emprestei e não voltou pra mim. Então aprendi da maneira mais difícil que eu não devo emprestar os meus livros. Brincadeira, mas não muito. Mas me marcou por dois motivos mesmo. O primeiro é a questão do narrador que a gente tem aqui. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a olhar bastante pro narrador, e é um aspecto da narrativa pro qual eu mais olho até hoje. Eu acho que até dá pra fazer um vídeo dos narradores mais... Não, você começa a ter ideia no meio do vídeo, né? Dos narradores mais legais. Eu vou até deixar essa parte aqui, não vou cortar não na edição, que é pra vocês me cobrarem dos melhores narradores, na minha opinião, porque eu adoro narradores. Enfim, me cobrem aí. Mas então, o narrador que a gente tem aqui é simplesmente a morte. E eu acho que a narração deste livro é o verdadeiro tchan, na falta de uma palavra melhor, dele. Eu acho que foi a coisa que mais me chamou a atenção aqui. E também acredito que foi aqui que nasceu o meu interesse acerca de histórias de guerra. Porque o que a gente tem aqui? Aqui a gente acompanha a história de uma menina chamada Liesel. Se eu não me engano, é de 1939 a 1943. Se eu não me engano, a gente acompanha ela, então, dos 9 aos 13 anos. E a Liesel, por uma consequência da guerra, tem que abandonar sua família e viver com uma família estranha. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi porque eu já tinha entrado em contato com histórias de guerra, acho que principalmente em relação a filmes, até a época eu tinha uns 9 anos aqui, se eu não me engano, mas era sempre aquela dicotomia, alemães malvados, Estados Unidos, os heróis, enfim, aquela coisa bem dicotomia clássica de Segunda Guerra Mundial mesmo. E aqui foi a primeira vez que eu vi uma história contada sobre as pessoas comuns. Então, os alemães que estavam ali vivendo a guerra, como que eles estavam lidando com aquilo. E a história que é narrada aqui é principalmente sobre uma menina que tem um aspecto de personalidade com o qual eu me identificava e continuo me identificando bastante, que é se refugiar nos livros. E queria aproveitar para fazer uma confissão. Eu confesso que eu não tenho muita vontade de reler esse livro. Acho que muito por causa da experiência que eu tive com ele, que foi muito positiva. Eu tenho muitas lembranças boas em relação ao período que eu li esse livro, em relação à experiência de leitura que eu tive com ele mesmo. E eu morro de medo de estragar isso, porque hoje em dia eu não sei se eu gostaria tanto de ler isso aqui. E quem tá aqui há mais tempo, ou que me acompanha no Instagram também, certamente já me ouviu falar sobre isso, que é sobre os livros da estante. Na minha estante eu procuro manter somente aquilo que eu já li, gostei muito e pretendo reler. E também, obviamente, aquilo que eu não li ainda. E este livro aqui não se encaixa em nenhum desses critérios, porque eu já li e eu não pretendo reler. Mas eu não sei, eu acho que ele tem que ficar aqui na estante, porque eu acho que ele faz muito parte de quem eu sou, parte da minha história como leitora. Ai, não sei, não tenho vontade de me desfazer dele. Mas me contem aí se alguém já leu esse livro aqui mais adulto, porque eu acho que todas as pessoas com quem eu conversei leram esse livro quando tinham mais ou menos a minha idade, e também acham que não gostariam desse livro caso fossem lê-lo hoje em dia. Então, se alguém aí quiser me convencer a apresentar alguns argumentos que me levem a acreditar que eu realmente devo reler este livro aqui, por favor, deixe nos comentários. E o último livro que eu queria mostrar, porque aqui eu acho que a gente tá quase chegando na adolescência já. Se eu não me engano, eu li este livro aqui quando eu tinha 11 ou 12 anos, que é
O Mundo de Sofia. E eu queria colocar este livro aqui porque foi o primeiro livro que me deu trabalho. Eu lembro que eu achei este livro muito difícil de ir e voltar várias vezes porque eu não estava entendendo muito bem. E o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a história da Sofia, que é uma adolescente, se eu não me engano ela tem 14 anos no início da história. É 14 anos mesmo, porque ela tá nas vésperas do aniversário dela de 15 anos, lembrei agora. Mas então, tem essa vida bastante pacata até que começa a receber algumas cartas sem remetente e com umas perguntas bastante esquisitas e de cunho mais filosófico. Então, quem é você? De onde você veio? Qual é o seu objetivo no mundo? Para que a gente existe? Umas coisas mais ou menos assim. E ela se esforça bastante para responder essas perguntas, responde as cartas com as respostas dela para essas perguntas que foram feitas, e aí ela começa a receber uma espécie de curso de filosofia via correspondência. Aí a gente vai vendo por que isso está acontecendo, quem que está mandando essas cartas para ela, por que está mandando as cartas para ela. Enfim, eu acho bem legal o desenrolar dessa história aqui, mas foi mais por isso que me marcou, assim, porque foi um livro que eu considerei muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito gratificante, porque foi um livro que me deu trabalho, mas que eu gostei da experiência, tanto que depois disso aqui eu comecei a ler algumas coisas que na verdade são o tipo de coisa que eu leio hoje. E eu lembro que antes de ler isso aqui, tinha alguns livros que eu já ouvia falar muito, e muitos clássicos, por exemplo, mas que eu me mantinha um pouco distante porque eu tinha muito essa ideia de que não ia conseguir ler, era para quando eu fosse mais adulta. Mas depois que eu li isso aqui, acho que essa chavinha começou a virar na minha mente. E aí a gente conversa então no próximo vídeo sobre as leituras que vieram a partir de O Mundo de Sofia. E eu queria também muito ouvir de vocês quais são os livros que vocês têm como marco na vida de leitores, de vocês, principalmente na infância, quais as primeiras lembranças que vocês têm quando vocês pensam em livros. Eu vou adorar também saber a história de vocês com a leitura, porque um dos intuitos de fazer este vídeo aqui também foi não só falar dos livros que marcaram, me transformaram em algum sentido, mas também contar um pouco da minha história como leitora, quais foram as primeiras coisas que eu li. E no próximo mês sai então a parte da adolescência e tem umas coisas legais pra gente comentar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.